Olá, amados irmãos e irmãs. Que alegria imensa, né? Ter cada um de vocês aqui para o nosso estudo bíblico de hoje. É sempre um privilégio muito grande abrir a palavra de Deus juntos. Ah, com certeza. Uma alegria mesmo. E hoje, olha, vamos direto para a base, para o comecinho de tudo. Gênesis capítulo 1, é aqui que a história começa, né? Com esse relato maravilhoso da criação. Exatamente. Hoje o nosso objetivo, assim, é mergulhar na grandeza, no plano de Deus que está revelado logo nesses primeiros versículos. A gente quer entender não só o que ele criou, mas assim como ele fez, né? A ordem, o propósito por trás e o que isso tudo significa para nós, hoje, na nossa vida. Então, vamos lá começar por onde a Bíblia começa. Perfeito. Então, o ponto de partida, claro, é o versículo 1. Uma declaração assim poderosa, de autoridade total. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Simples assim. Antes de qualquer coisa existir, Deus já era. Ele é a fonte de tudo, a origem, o Criador soberano. Não fica dúvida nenhuma sobre quem está no comando desde o início, né? E logo depois, o texto descreve aquele cenário inicial, lá no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa imagem é muito forte, né? Um vazio, uma escuridão. Sim, esse sem forma e vazia É o famoso tohu wabohu do hebraico. Descreve um estado assim de desordem, sabe? Sem forma definida, vazio mesmo. Mas olha o detalhe crucial. Mesmo nesse caos aparente, o Espírito de Deus já estava lá, ativo, pairando sobre as águas. A presença de Deus não espera a ordem chegar, ela está lá antes, agindo sobre o caos para trazer a ordem. É a energia criativa de Deus pronta para transformar. Entendi. E essa transformação, ela começa a acontecer de um jeito muito organizado, né? Dia após dia. Tem um ritmo muito claro nesse relato. Exatamente. Tem um padrão que se repete e que ensina muito sobre como Deus age. Primeiro vem a palavra de comando. E Deus disse. Aí a coisa acontece na hora. E assim se fez. Depois ele avalia. E Deus viu que era bom. E por fim marca o tempo. Houve tarde e manhã, o dia primeiro, o dia segundo e por aí vai. Essa estrutura toda reforça a intenção, o controle e também a satisfação de Deus com a própria obra. E sobre a palavra dia, esse yom, em hebraico, a gente sabe que tem discussões sobre quanto tempo durou, mas qual que é o foco principal do texto ao usar esse termo? Olha, dentro da narrativa de Gênesis 1, o mais importante é entender yom como um período sequencial que Deus definiu para sua obra de criação. A expressão tarde e manhã delimita cada ciclo. O foco não é dar para a gente um cronômetro científico, sabe? É mostrar Deus agindo em etapas ordenadas progressivas. É a ação de Deus e a ordem sendo estabelecida que estão em destaque. Entendido, faz sentido. Então, vamos para o primeiro dia. O que a palavra diz? Versículo 3, a primeira ordem divina. Haja luz, e na hora, houve luz. A primeira coisa criada é a luz. Pensa nisso. Antes de qualquer objeto, antes do sol, a luz. E Deus não só cria a luz, ele separa a luz das trevas e dá nome para elas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. A organização já começa ali, né? Isso mesmo. A primeira ação criativa é fazer distinção, trazer clareza onde tinha confusão. Isso já dá uma pista pra gente. A obra de Deus muitas vezes começa separando, definindo, trazendo luz na escuridão. Onde será que a gente precisa dessa luz ordenadora de Deus hoje? Na nossa vida, no nosso meio, onde o caos precisa dar lugar para a ordem dele. É uma pergunta forte para começar. E no segundo dia, a organização do espaço continua, né? Versículos 6 a 8. Sim, Deus ordena. Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Esse firmamento, que ele depois chama de céus, é descrito como uma expansão que separa as águas. E como que a gente pode visualizar esse firmamento, pensando no contexto da época? Bom,
A visão antiga do cosmos muitas vezes imaginava tipo uma abóboda, sabe? Um domo sólido que separava as águas de cima, de onde vinha a chuva, as fontes do céu, das águas de baixo, que seriam os oceanos, rios. Mas teologicamente, o ponto principal é Deus estabelecendo limites, criando ambientes diferentes, estruturando o universo. Ele está colocando ordem na criação, de fato. Isso mostra um Deus que organiza, que delimita. Faz todo sentido. Avançando para o terceiro dia, versículos 9 a 13, o foco muda para a terra firme e para a vegetação. Correto. Deus manda as águas se juntarem num lugar só, para aparecer a porção seca. Aí ele nomeia, a parte seca vira terra e as águas juntas viram mares. E de novo a avaliação. E Deus viu que era bom. E a terra mal apareceu já recebe uma ordem: produzir vida vegetal. Produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Impressionante. Que maravilha, né? A provisão de Deus já se manifestando ali. A terra é preparada não só para existir, mas para sustentar a vida que ainda ia haver. E nota a ênfase que se repete, segundo a sua espécie e cuja semente esteja nele. Isso aponta para uma ordem própria de cada planta, para a capacidade de continuar se reproduzindo, tudo planejado por Deus. Cada coisa com seu propósito, seu jeito de continuar existindo e dando fruto. Isso faz a gente pensar na nossa vida espiritual, né? Como a gente pode ser essa terra boa que Jesus falou, pronta para receber a semente da palavra e produzir fruto, segundo a nossa espécie em Cristo. Frutos de amor, alegria, paz. Nossa, é uma aplicação muito direta e profunda. A ordem, a provisão, a capacidade de frutificar que Deus colocou na criação física, tudo isso tem eco na nossa caminhada espiritual. Deus nos prepara e nos chama para dar fruto. Com certeza. Chegamos então ao quarto dia, versículos 14 a 19. O foco volta lá para cima, para os céus, com a criação dos luzeiros. Sim, Deus diz: haja luzeiros no firmamento dos céus. E aí são feitos o sol, a lua, as estrelas. É interessante notar, né? A luz foi criada lá no primeiro dia, mas os corpos celestes específicos que carregam essa luz e marcam o tempo aparecem só agora. E o texto deixa bem claro qual a função deles, né? Para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros, para alumiar a terra. Exatamente. Eles não são deuses, como muitos povos vizinhos acreditavam na época. São instrumentos criados por Deus, com funções bem específicas. Marcar o tempo, governar o dia e a noite, dar luz. São servos da criação, não senhores. Isso estabelece a soberania total de Deus sobre o universo e tira aquele misticismo dos astros. A ordem do cosmos reflete a sabedoria do Criador. E essa regularidade que eles trazem dia, noite, estação após estação, isso nos ensina para a gente também sobre a fidelidade, a constância de Deus no seu governo, no seu cuidado. Sem dúvida alguma. O ritmo da criação é um testemunho silencioso, mas constante, da fidelidade daquele que estabeleceu tudo. A gente pode confiar nas promessas dele como a gente confia que o sol vai nascer amanhã. Que segurança isso traz, né? Bom, o quinto dia, versículos 20 a 23, marca uma nova fase. A vida animal começa a povoar as águas e os céus. Povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra. Deus cria as grandes criaturas marinhas e todos os seres viventes que rastejam, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. De novo, a gente vê a diversidade, grandes criaturas, todos os seres, todas as aves, e a ordem, segundo as suas espécies, caminhando juntas. E aqui, olha só, a gente encontra a primeira bênção registrada na Bíblia. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e na terra se multipliquem as aves. Que detalhe importante! Deus não só cria, ele abençoa a sua criação viva. E a bênção envolve o quê? Frutificar, multiplicar, a vida florescer.
Isso mostra o prazer de Deus na vida e o desejo dele de que ela prospere. E nos lembra também da nossa parte, né? De valorizar e cuidar dessa diversidade toda que ele abençoou. É uma responsabilidade que começa a ficar clara aí. E assim, a gente chega no 6º dia, versículos 24 a 31, que é o clímax da Semana da Criação. Começa com os animais terrestres. Isso mesmo. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E Deus os faz e avalia de novo. E viu Deus que isso era bom. Agora sim, a terra está cheia de vida animal de todas as formas. Mas o grande momento desse dia, o ponto mais alto de toda a criação, é a formação do ser humano. A gente percebe até uma mudança no tom do texto, uma solenidade diferente aqui. E disse Deus, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural façamos, nossa imagem, nossa semelhança, é único no capítulo todo. Teologicamente, muitos enxergam aqui já um sinal da Trindade, sabe? Uma pluralidade dentro da unidade de Deus. De qualquer forma, indica um ato super especial, um plano diferente para a humanidade. E qual o propósito que foi dado logo de cara para essa criação tão especial? O versículo 26 continua: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aqui está a ideia da mordomia. Não é um domínio para destruir, para ser tirano, mas um cuidado responsável, uma administração da criação em nome do próprio Criador. E o versículo 27 reforça essa criação única. Criou Deus, pois, o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus impressa na gente e a criação complementar do homem e da mulher. Exatamente. Os dois, homem e mulher, carregam igualmente a imagem de Deus, compartilham essa dignidade, esse valor que vem de Deus. Essa imagem, a imago Dei, né, envolve tanta coisa. Nossa capacidade de pensar, de ter consciência moral, de criar, de se relacionar com Deus e com os outros, e essa própria responsabilidade de cuidar do mundo que Ele fez. E assim como os animais do 5º dia, os seres humanos recebem uma bênção e um mandato. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A bênção da vida é reforçada e tem o acréscimo dessa tarefa de sujeitar a terra, ou seja, administrar, cultivar, desenvolver o potencial dela. E Deus também providencia o sustento. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e toda a árvore em que há fruto. Isso vos será para mantimento. É interessante notar que nesse plano original, a dieta designada tanto para os humanos quanto para os animais era vegetariana. E depois de criar o homem e a mulher, a avaliação final de Deus sobre a obra toda muda de bom para muito bom. Gênesis 1:31 é o selo final. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A presença da humanidade, criada à imagem dele, para representá-lo e administrar a criação, eleva o status da obra inteira. Isso destaca o lugar especial que a gente ocupa no plano original de Deus. Refletindo sobre tudo isso, sabe? Especialmente sobre sermos criados à imagem e semelhança de Deus. O que isso realmente significa pra gente hoje, assim na prática, no século XXI? Significa muito. Significa que a gente é chamado para refletir o caráter de Deus. O amor dele, a justiça, a criatividade, a ordem. Significa que a gente tem a responsabilidade de cuidar do mundo ao nosso redor, não explorar de forma egoísta, mas ser bons administradores dos recursos das outras criaturas. E, fundamentalmente, significa reconhecer o valor sagrado de cada vida humana, porque cada pessoa, sem exceção, carrega essa imagem divina. E como que a gente pode, então, na prática mesmo, viver esse mandato de cuidar da criação e refletir a imagem de Deus no nosso dia a dia? Olha, começa com a consciência, né? Entender que este mundo é a obra de Deus que foi confiada a nós. Isso afeta desde como a gente descarta o lixo, como consome, como trata os animais, até como a gente se relaciona uns com os outros,
como busca a justiça, como usa nossos talentos para o bem. Viver a imagem de Deus é um chamado completo que pega todas as áreas da nossa vida. Que jornada profunda é essa que a gente fez por Gênesis 1. Vimos a ordem de Deus surgindo do caos, o propósito claro em cada passo, a bondade dele transbordando em tudo e culminando na criação da humanidade como portadora da sua imagem. Sim, foi uma visão geral, mas espero que tenha dado para sentir um pouco da grandeza, do poder e da sabedoria do nosso Criador. Tudo foi feito com intenção, preparando o caminho passo a passo, até chegar naquela avaliação final. Muito bom. Que essa maravilha de Gênesis 1 não fique só na nossa mente, né? Mas que desça para o coração e transborde nas nossas ações durante a semana. Que a gente possa olhar para o céu, para a natureza, para as pessoas ao redor com um apreço renovado, vendo a assinatura do Criador em tudo. E fica o desafio. Vamos viver de acordo com essa imagem divina que a gente carrega. Que a gente possa ser um reflexo fiel do nosso Criador no cuidado com o mundo, na busca pela justiça, na prática do amor e no jeito como a gente lida com as nossas responsabilidades, com sabedoria e propósito. Que a palavra que a gente estudou hoje não seja só conhecimento guardado, mas que se torne vida na gente. Para a gente terminar, fica uma pergunta para a nossa reflexão pessoal durante a semana. Quando a gente contempla a ordem, o propósito e a bondade de Deus em cada detalhe da criação, lá em Gênesis 1, como é que a gente pode buscar aplicar esses mesmos princípios, ordem divina, propósito claro e bondade ativa, nas nossas próprias vidas? Na nossa família, no trabalho, em todas as áreas que Deus confiou para a gente. Excelente reflexão para levar para casa, que a palavra realmente dê fruto em cada coração, que Deus abençoe muito a todos nessa semana que está começando. A gente agradece de coração a presença e a participação de todos aqui nesse estudo. Que a graça e a paz do nosso Pai Criador estejam com cada um. E a gente se encontra na próxima oportunidade, se Deus quiser.